Graça e paz, meus queridos. A palavra de Deus nos diz aqui em Lucas, capítulo 6, do versículo 17, versículo 37 ao versículo 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. Dai e dar-se-vos-ão. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Espírito Santo, use o meu nada, ministra na minha vida e na vida daqueles que serão ministrados. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é linda, meus queridos. E Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Ele nos ensina tudo o que nós devemos aprender na sua palavra. Quando nós vemos aqui nessa mensagem aqui, o que Jesus está falando. Jesus. Ele não é uma fábula. Ele não é um conto da carochinha. Tem pessoas que acham que ele é uma fábula. Ele é um conto da carochinha. Que ele fala de coisas que são impossíveis para nós fazermos. Realmente não é muito fácil fazer isso. Porque nesse texto aqui que Jesus está falando, no início dele, ele começa no versículo 27, onde Jesus começa falando para a gente amar os nossos inimigos. Olha que coisa difícil. Amar os inimigos. Ou seja, não é amar os amigos. Amar os amigos é fácil. Todos nós amamos amigos. Amar quem nos ama, que coisa fácil. Qualquer um ama quem ama. Eu amo quem me ama. Que legal. É muito fácil. É tão fácil dizer assim: ó minha alma, deleita-te em quem me ama. Eu olho para as pessoas que me amam e digo: vocês, eu amo vocês. É maravilhoso dizer isso. Mas e as pessoas que me xingam? E as pessoas que estão à minha volta que me odeiam? E essas daí? E quando Jesus diz para mim amar? Mas o problema é que é esse Jesus aí que diz isso para mim, ele tem autoridade para falar isso, ó. Sabe por quê? Porque aqui na palavra de Deus fala o seguinte, que ele viveu isso na pele, ó. Esse é o problema. Ele tem autoridade para falar isso porque ele viveu, ó. Que as pessoas bateram na cara dele e ele ficou calado. Ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Como uma ovelha muda. Ele não fez nada. Inocente, ele não falou nada. Bateram nele, ele não fez nada. Ou seja, e ele fala o quê? Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Olha que interessante. Ele pede para Pai perdoar os inimigos. Aqueles que querem acabar com ele. Ele ora por eles, pelos inimigos. Ou seja, e nós, ele é um modelo, é claro, né? Ele nos ensina a orar pelos inimigos. Assim como ele orou. Aqueles que estavam acabando com ele. Aqueles que quiseram acabar com ele. Ele orou por eles. E olha como ele é incrível. E a gente olha. Tem pessoas que acham que pode julgar os outros. Tem pessoas que acham que pode julgar pessoas. Interessante, não é isso? É interessante que tem pessoas que acham que podem. Eu posso julgar você. Eu posso chegar para você. Eu sou juiz. Realmente, na lei dos homens existe juiz. Existe juiz de direito. Constituído por Deus. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Existe juiz de direito.
Tá lá. Na lei dos homens. Teve uma infração na lei. A gente vai lá no juiz, se for um caso jurídico mesmo que ele leve ao juiz, a gente vai no juiz, junto ao tribunal, e vai requerer lá a situação. No juizado de pequenas causas, ou se for uma situação mais séria, dependendo da situação. Ou seja, mas e quando é uma situação que nos leva a julgar outras pessoas? É possível fazer isso? Me desculpa, não é possível. Eu não posso julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Eu sou um pecador. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eu sou um pecador. Assim como todo mundo é pecador. Eu sou humano. Eu tenho pecado. Eu peco. Tem jeito. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu sou pecador. E como é que eu posso julgar alguém? Não posso. Conversa fiada. É baboseira, se eu quiser falar que eu julgo. Que se eu for julgar alguém, eu sou hipócrita. É hipocrisia. Quem é que julga alguém? Ou seja, tem pessoas que querem julgar. Julgar pessoas. Julgar. Não dá de julgar. A palavra de Deus é clara. Jesus deixou claro. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não seres condenados. Ou seja, se você julgar seu irmão, meu querido, se você julgar seu irmão, se você disser, você vai pro inferno. Se você guardar ódio, rancor, mágoa no coração, se você dizer, você vai pro inferno. Só Deus pode dizer se a pessoa vai pro céu ou vai pro inferno. Você não é Deus para dizer isso. Se você guardar ódio, rancor, mágoa, qualquer tipo de coisa ruim no seu coração, falar mal do seu irmão, julgar ele por qualquer atitude, qualquer coisa que ele tenha feito de errado e querer achar que pode fazer isso, você saiba o quê? Que a recompensa que você tem é o quê? É o juízo de Deus. Eu não posso dizer que eu vou julgar você, que eu também não posso. Que eu também não posso julgar. Olha que interessante. É o juízo de Deus. É Deus que vai julgar. Eu não sou hipócrita também não. Não posso falar isso não, meu amigo. É o juízo de Deus. Deus julga. Mas olha o interessante. Mas aí Jesus fala: perdoai e perdoar-vos-ão. Olha que interessante. Pra gente perdoar, meus queridos. O perdão, ele cura. O perdão liberta. O perdão libera a gente. O perdão tira toda a mágoa do coração. O perdão tira toda a ruindade, toda coisa ruim. Toda coisa que faz com que todo julgamento maldito, toda seta, toda prisão do inferno, toda coisa ruim do coração, tudo sai fora com o perdão. Quando a gente libera o perdão, essas coisas saem do nosso coração. E assim nós somos livres. Porque no 36, eu vou ler o versículo 36, tá, meus queridos? Eu não li o versículo 36, mas vou ler ele. Porque eu tô no 37, mas eu vou ler o 36, ó. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, o nosso Pai, Deus Pai, Ele é misericordioso. Ele é tão misericordioso que Ele mandou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, por nós. Ou seja, e aí Jesus continua: dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Ou seja, para a gente se entregar, meus queridos. Para a gente se entregar.
boa medida, recalcada e sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a medida com que medides, vos medirão também. Olha como é interessante. Ou seja, como a forma como a gente trata é a forma como nós seremos tratados, meus queridos. A maneira como a gente trata é a forma como nós seremos tratados. Na palavra de Deus, existe uma parábola muito interessante que enfatiza mais ainda essas palavras de Jesus. É a parábola que Jesus fala a respeito de um rei, que ele perdoa a dívida de um servo que devia muito. Ele perdoa a dívida desse servo. Só que esse servo depois encontra outro servo dele. Um servo dele lá. Uma pessoa que devia muito para ele. Menos do que o rei devia. Menos que ele devia ao rei, quer dizer. E o que é que ele faz? Ele perdoa? Não. Ele encarcera na prisão. Quando o rei descobre, o que é que o rei faz? O rei encarcera ele na prisão. E coloca ele lá até que ele pague o último centavo também. Ou seja, o que significa? Ele não libera o perdão. Ele não vive o evangelho. Ele não vive a verdade. Ou seja, Deus é justo. Deus é justo. O juízo de Deus recai sobre a pessoa. Ou seja, ele perdoa a gente. Ele nos perdoa os nossos pecados através de Jesus Cristo. Através de seu Filho. Mas se nós não perdoamos os nossos irmãos, como nós queremos a misericórdia de Jesus e de Deus nas nossas vidas? De que forma nós queremos a misericórdia do Pai? Como nós queremos o amor dele nas nossas vidas? Se nós não liberamos o perdão para com os nossos irmãos. Tem pessoas que querem julgar, mas não querem ser julgadas por Deus. Que complicado, né? Não é possível fazer isso. O juízo de Deus recai sobre justos e injustos. Agora, se eu quiser ser julgado por Deus justamente, eu não julgo meu irmão. Eu amo do jeito que ele é e busco tratá-lo bem e trazê-lo para os caminhos do Senhor. E busco fazer com que ele venha para a graça de Deus. Falo da palavra de Deus com amor, com carinho. Fala a verdade de Jesus. O discipulado é uma forma de carinho, de amor. A gente fala de Jesus, a gente tenta trazer o evangelho à pessoa. A gente começa com leite espiritual. A pessoa aceita Jesus, a gente começa com leite espiritual. A gente não dá o alimento sólido diretamente. Depois a pessoa começa com leite espiritual, vai crescendo, e depois ela vai para o alimento sólido. Ou seja, a pessoa não vai direto para o sólido. Vai devagar, porque a pessoa nasce de novo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. E ela recebe a vida. E assim ela não é julgada, porque o que recai sobre ela, sabe o que é? É justamente a justiça de Deus. A justiça de Deus é o quê? A obra da cruz, feita por Jesus Cristo. A justiça de Deus é o amor de Deus que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo e fez a justiça de Deus. A obra da cruz, o sacrifício de Cristo que se fez maldito por nós e levou nossos pecados. Ou seja, a palavra de Deus diz o quê? O que é a palavra de Deus lá em Isaías? Que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que interessante, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, nós somos sarados. E a palavra de Deus também diz que ao Deus agradou moê-lo. Ou seja,
Deus agradou moê-lo. Ou seja, Jesus sofreu por nós. E nós, muitas vezes, temos uma outra coisa e queremos reclamar e falar mal dos nossos irmãos. Como ousamos fazer tal coisa? Se Jesus fez tantas coisas por nós, sofreu tanto por nós, como podemos julgar os nossos irmãos? Reflita sobre isso, meu querido. E aprenda a amar e não julgar. Que Deus abençoe a cada um. Fique com Deus.